Boa tarde, pessoal do segundo ano A e B, tudo bem? A professora está aqui porque nós estamos passando aí por esse momento de termos que ficar em casa, não podemos sair, não podemos passear, mas o processo de ensino-aprendizagem continua. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, a professora vai falar um pouco do capítulo 3. O capítulo 3, ele fala da pedogênese e os solos brasileiros. O que é pedogênese? É como é que foi o processo de formação desse solo. E como é que foi esse processo de formação desse solo, não só do solo brasileiro, de qualquer tipo de solo? O processo de formação de um tipo de solo, ele é formado a partir de partículas de rochas. Como é que acontece esse processo? É um processo lento, um solo não é formado rapidamente. Às vezes o processo de retirada de partículas da pedra, de uma rocha, demora milhares e milhares de anos para se decompor, para formar um solo. Então, formação de solo é algo que dura muito tempo para um solo ser formado. Quando nós pensamos no contexto do solo brasileiro, pessoal, o solo brasileiro é chamado de solo rico. Por que é chamado de solo rico? Porque nós temos um processo de formação das nossas terras antigo. Vocês já estudaram com a professora quais são, assim, as terras mais antigas conhecidas no processo de formação. Então nós temos o continente africano, depois nós temos o continente brasileiro, o território brasileiro, o continente americano, mas especificamente no território brasileiro nós temos uma grande concentração de recursos minerais, por ser um solo velho, por ser uma terra antiga. E dentre esses solos, como é que é formada essa terra? É retirada a partícula de uma rocha, essa partícula de rocha ela vai sendo depositada num outro território e demora para que essas partículas formem um novo solo. Quando a gente fala dos tipos de solo do território brasileiro, eu tenho o solo de Massapé. O solo de Massapé é um solo argiloso, ele é com muita argila, com muita areia, argiloso, ele é um solo formado por guinais e por granitos. E não é um solo que eu posso dizer para você que é um solo muito fértil. Onde eu encontro o solo de Massapé? Na região da próxima zona da mata, principalmente no nordeste do território brasileiro. Aí eu chego agora no solo rico, é o chamado terra roxa. Como é que é formada essa terra roxa? Acredita-se que essa terra roxa encontra-se a grande quantidade no Paraná. É formado há milhões e milhões de anos atrás, é formado pelo processo quando o vulcão entra em erupção e aí aquela lava vulcânica e aquela rocha que se forma, depois ela vai se decompondo e forma o solo roxo. É um solo extremamente fértil, mas quando esse solo roxo ele passa por um processo de erosão, ele passa por um processo, depois que a professora vai falar de lixiviação, os nutrientes são retirados desse solo, dificilmente consegue se fazer a reposição dos nutrientes do chamada terra roxa. Depois eu tenho dentro do território brasileiro a chamada terra de várzea. O que vem essa terra de várzea? Aquela chamada de solo aluvial. Lembra que a professora já explicou isso para vocês? Um terreno aluvial é aquele terreno plano e que depois ele vai tendo um pequeno desnível até chegar ao leito de um rio. Lembra quando a professora falou da mata da floresta amazônica? Eu tenho a mata de terra firme, é aquela que está longe do rio. Eu tenho a mata de várzea, é aquela que está chegando no leito do rio. E eu tenho a mata de igapó, que é aquela constantemente inundada. Onde eu tenho o solo de terra da mata de várzea ali, eu tenho que pensar que eles utilizam para cultivar pouca coisa, porque não dá para dizer que é um solo fértil, é um solo que ele tem constantemente muita umidade e que quando é o período de chuva, esse solo fica embaixo d'água, chamado terra de várzea. Depois eu tenho um solo chamado de solo, olha só, solo salmourão. Nossa, que difícil o nome, professora, mas é exatamente esse tipo de solo. Salmourão, por que salmourão? Ele é um solo muito, muito, muito argiloso. O pouco que é cultivado nesse solo chamado de salmourão